Olá a todos, meu nome é Welton Pereira, sou professor do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense e vou falar para vocês um pouco sobre minha área de atuação, que é chamada de Linguística Forense. Então agradeço muito o convite feito pela professora Késia, parabenizo a Linguística em Minutos por essa possibilidade de levar diferentes áreas da linguística aos graduandos de letras. Bom, como o próprio nome já diz, a linguística forense pressupõe uma abordagem interdisciplinar entre a linguística e o direito. Então, a ideia é contribuir para questões relacionadas ao ambiente jurídico, ao fazer jurídico. Eu já trabalho com linguística forense desde a minha graduação. Na graduação, eu fiz iniciação científica analisando audiências de interação, audiências de conciliação, melhor dizendo, no fórum. No meu mestrado, eu trabalhei com golpes do falso sequestro, golpes da recarga premiada, e depois no doutorado, analisei cartas de ameaça. No pós-doutorado, e agora minha pesquisa atual, eu me debruço sobre discurso de ódio realizado em redes sociais. Então, a linguística forense pode ser entendida como uma interface entre o direito e a linguística, sendo vista como uma aplicação da linguística, do conhecimento linguístico, metodologias linguísticas, a questões relacionadas ao fazer jurídico. Esses dois autores, o Rui Souza Silva e o professor Malcolm Kutter, apresentam uma abordagem um pouco mais abrangente e específica sobre a linguística forense, duas formas de definir linguística forense. Se a gente pensar nessa abordagem mais lato sensu, a gente então abarcaria toda pesquisa que se ocupa do texto, do discurso produzido em ambiente jurídico. Então, por exemplo, questões, texto legal, sentença judicial, interações em tribunal, etc. A linguística forense estrito sensu, então, reúne pesquisas e atuação prática que tomam a língua como evidência de um crime. E é sobre essa área que eu vou me dedicar hoje para vocês, tá? Dentre as áreas em que, então, o linguista forense pode contribuir, está o perfilamento linguístico. O que é isso? Eu não tenho um suspeito de ter escrito determinado texto que pode ser passivo de criminalização, o que eu chamo de discursos criminalizáveis, ou seja, textos produzidos em situações de comunicação, que podem ser tidas pela esfera jurídica como crime. Por exemplo, uma carta de ameaça, um assédio, suborno, etc. Então, quando não temos um suspeito, poderia, então, tentar levantar daquele texto alguns aspectos sociolinguísticos que poderiam me dar pistas sobre, por exemplo, a procedência geográfica do sujeito, gênero, grau de escolaridade, idade, etc. Quando eu já tenho um suspeito de ter produzido um texto apócrifo, um texto cuja autoria é questionada, eu posso então fazer uma comparação entre o estilo daquele texto apócrifo com o estilo de textos efetivamente escritos por aquele suspeito. Cruzo os dados e vejo se tem chance ou não dele ter sido produzido, do texto ter sido produzido pelo suspeito. Identificação de plágio acaba sendo marcada pela atribuição de autoria. Plágio é um problema tanto acadêmico quanto em outras esferas, por exemplo, no âmbito artístico. A determinação de significados é quando o linguista é chamado para contribuir, por exemplo, para perceber uma desambiguação em um contrato. Então, por exemplo, as duas partes em litígio consideram que uma palavra foi polissêmica ou ambígua, o linguista poderia, então, entender e mostrar quais sentidos seriam mais recorrentes, mais comuns, obtidos por meio daquela palavra, daquela expressão. Então, por exemplo, uma ameaça, Uma pessoa pode realizar uma ameaça velada, acreditando que, por ser velada, não seria facilmente encontrado, facilmente punido. Então, o linguista poderia contribuir por questões semânticas e pragmáticas, para levantar, então, as pistas, que apresentam a possibilidade de uma ameaça ter sido ou não produzida, por exemplo. O cybercrime, eu listei aqui porque tem surgido bastantes golpes novos produzidos pela internet e pelo celular. Então, quando os golpes ficam mais conhecidos, as pessoas param de cair naqueles golpes um pouco mais antigos, os sujeitos, então, tentam encontrar novas ferramentas, novas formas interativas para levar as vítimas a caírem em seus golpes. Então, por exemplo, analisar as estratégias argumentativas empregadas nesses golpes é uma área bastante inovadora ainda, bastante nova no Brasil. A verificação de locutor é uma área relacionada à fonética forense. No Brasil já é uma área já bastante consolidada, a gente abarca sobre o escopo da linguística forense, mas no Brasil ela é mais trabalhada com o pessoal da fonoaudiologia e da engenharia, tá?
Quando se trata, então, de procurar evidências linguísticas em um texto escrito, né, ou até mesmo falado, o que a gente vai procurar? Né? A gente vai tentar identificar quem é que fala e quem é que escreve daquela forma. De acordo com McMenamy, o autor, um pesquisador, linguista forense norte-americano, a gente vai olhar para diversas estruturas morfossintáticas que sejam padronizadas naqueles textos, né? Frequência lexical, e aí a gente lança muito software para mostrar, né, quais palavras são mais empregadas nesse texto, e será que estão em consonância com as palavras mais empregadas no texto que efetivamente foi produzido pelo autor, né? Então a gente poderia fazer essa comparação. Escolhas lexicais, a gente sabe que a gente compartilha o sistema linguístico com a nossa comunidade de fala, entretanto, cada um faz uso particular, individualizado desse sistema, né? O que a gente chama então de idioleto. Desvios gramaticais, ortográficos, até mesmo pontuação, podem ser trazidos para a gente perceber. Né? Então, o autor que usa vírgula sempre nesse espaço em que a gramática diz para não usar, ou, por exemplo, uma crase diante de determinada palavra que não deveria ser usada, e ele produz aquele desvio de maneira sistemática, isso é uma marca do estilo do sujeito. Né? Então, o método é a comparação do texto questionado com textos, então, escritos efetivamente pelo suspeito. E aí alguns autores, como o McMenamy e a Sheila Carrot, mostram para a gente também o que não é a linguística forense. Né? Então, apesar de a gente fazer uma análise que pode contribuir para o perfilamento psicológico, né, a gente não está fazendo uma análise psicológica, a gente está fazendo uma análise linguística. Então, a linguística forense não é psicologia. A gente pode levantar algumas hipóteses, mas não, por exemplo, ler determinado texto e começar a questionar, começar a levantar hipóteses sobre o comportamento psicológico daquele suspeito, né? Por exemplo, alguma questão, um problema de cunho pessoal, etc. Tem que tomar muito cuidado. A linguística também não é informática. A gente analisa por meio de softwares, mas a estatística, o resultado final, sempre passa pelo crivo, pelo olhar qualitativo do analista, né? E a Carol também fala que a linguística forense não é a análise de escrita ou assinaturas. Essa já tem uma área bastante consolidada, né, que é a grafoscopia ou grafotecnia. O que a gente faz é um pouco além, né, que a gente não depende da análise da escrita mecânica de uma carta. A gente pode, por exemplo, analisar de um texto. Né? A gente pode, por exemplo, analisar textos digitados em computador e a gente vai encontrar as mesmas ocorrências sistemáticas ali no âmbito linguístico. Né? Então, a gente ultrapassa essa questão puramente mecânica da escrita. Tá? Então, gostaria de chamar a atenção para vocês, né, porque há alguns cursos e profissionais do mercado oferecendo acesso rápido e fácil a uma formação em linguística forense devido ao caráter inédito da área. Então, muitas pessoas acabam vendo esse qualificador, né, forense, se empolgam e querem aplicar também ao seu fazer. Entretanto, a linguística forense depende de um amplo e profundo conhecimento da própria linguística. Para ser linguista forense, tem que ser linguista, né? E como você sabe, para ser linguista, tem que fazer uma graduação, um mestrado, doutorado. Então, né, precisamos de uma área, uma formação consolidada. Então, cursos que oferecem, né, formação em linguística forense em 6 meses, pronto, né, deve ser tomado com bastante cautela. Então, uma chamada de atenção que eu faço para vocês. Trouxe o exemplo de um caso real, né? Um caso bastante emblemático, que ficou bastante conhecido também. É o famoso caso do Unabomber, né? Um terrorista doméstico norte-americano. Entre 78 e 96, 16 artefatos explosivos foram enviados a representantes de empresas de aviação e universidades. É daí que vem o acrônimo, né? Unabomber. 3 mortos e 3 feridos foram deixados, então, por meio desses ataques. Né? O FBI teve dificuldades em traçar o perfil do suspeito, já chamado de Unabomber pela mídia. E aí, eles acabaram convidando outros pesquisadores, né? Dentre eles uma linguista chamada Natalie Skilling. Ela contribuiu demais para perceber, né, padrões linguísticos no texto escrito pelo Unabomber. Mas que texto foi esse, né? O que aconteceu? Ele escreveu um manifesto chamado Sociedade Industrial e Seu Futuro, enviou para os jornais e disse, né, olha, se vocês não publicarem, eu vou enviar mais um material explosivo, né? E aí o FBI acabou armando lá uma série de um planejamento, né, para pegá-lo, mas o que aconteceu? Por meio da leitura desse manifesto dele, foi possível estipular um certo padrão linguístico, né, característico desse sujeito. Por exemplo, a formatação e composição do texto demonstrava um nível acadêmico alto.
Inclusive, ele tinha doutorado em matemática, né? Palavras preconceituosas mostravam certa idade, até mesmo certa inclinação ideológica, né? Ele usou, por exemplo, o termo nigger, que em inglês é muito pejorativo, em termo racista, né? Então, o que aconteceu? Depois que foi publicado esse manifesto, alguns parentes dele perceberam uma construção sintática, né, muito característica desse rapaz, né, desse homem, o Theodor Kaczynski. Então, ele usava a expressão, um ditado, na verdade, né, em inglês norte-americano, you can't eat your cake and have it too, né? Você não pode comer o seu bolo e tê-lo também. E o padrão, né, digamos assim, o mais recorrente atualmente no inglês você não pode ter o seu bolo e comê-lo também. Isto é, né, ele invertia aí a ordem dos verbos. Isso já foi um estopim para que eles fizessem mais investigações em outros textos produzidos pelo Theodor, e aí encontraram muitas evidências linguísticas e acabou sendo o primeiro caso em que o juiz, apenas baseado em evidências linguísticas, deu uma ordem de busca e apreensão, né? Anteriormente já havia pesquisas e atuações em linguística forense, mas esse caso entrou para a história justamente porque, por meio dessas evidências linguísticas, o juiz emitiu um mandato de busca e apreensão. Então, para que vocês possam saber um pouco mais sobre a área, né, se vocês quiserem ver outros casos, por exemplo, deixo aqui algumas recomendações. Eu organizei uma mesa redonda na Branin ao vivo, chamada Linguística Forense, possibilidade de estudo e aplicação. Convidei alguns colegas da área, tá? Cada um de uma área diferente. Lá vocês vão aprender bastante sobre linguística forense. Eu também fui convidado para ofertar um curso na plataforma EAD da Branin, está disponível online, né, chamado Introdução à Linguística Forense. E aqui embaixo eu coloquei 4 publicações, né, de acesso gratuito, tá? Essa revista aqui, Language and Law, Linguagem e Direito, da Universidade do Porto, tem vários artigos, e é uma revista bilíngue, né, produz textos, publica textos em inglês e em português. Esse livro aqui, Perspectivas da Linguística Forense, organizado pelo Daiane, pelo Rui, pelo Malcolm. Linguística Forense, Reflexões e Debates, organizado pela Carolina e pela Cláudia, e Linguística Prática de Análise em Linguística Forense, organizado pelo pessoal da UERJ, inclusive, tá, o Bruno Deus Dará, a Morgana, a Mônica Zaride, tá bom? Então, vocês podem procurar esse material, esses 4 estão disponíveis gratuitamente na internet, esses 2 de cima também, vocês encontram o primeiro no YouTube, e o segundo aqui na plataforma EAD da Branin, tá, gente? Deixo também algumas indicações de redes sociais, para quem gosta, né? A página no Instagram Linguística Forense e a página no Facebook Linguística Forense Brasil, que sempre divulga eventos e cursos relacionados à linguística forense. Para quem gosta de seriado, né? Eu falei do Unabomber, inclusive ele foi trazido para o Brasil, né? Muitas pessoas acabam conhecendo essa história por conta desse seriado, né? Manhunt do Unabomber. Conta a história do Ted Kaczynski, como conseguiu aprendê-lo, né? Também tem o seriado Criminal Mágica, a partir da 8ª temporada, apresenta, né, a Alex Blake, que é uma linguista forense. Então, quem gostar de seriado, ficção científica, né, pode procurar, vocês vão gostar bastante de ver a linguística forense sendo abordada aí. Claro que vocês devem entender que é uma produção, né, cinematográfica, uma produção artística, então ultrapassa um pouco ali a ciência, né? Então, mas tendo essa consideração, vocês vão curtir bastante, tenho certeza. Aqui tem as referências, né? Então quem quiser pode dar uma pausa aí no vídeo para procurar esses livros posteriormente, e agradeço muito a atenção de vocês, e novamente agradeço o convite para falar sobre essa área tão instigante que é a linguística forense. Então, muito obrigado a todos.